que o senhor acha do Haddad, pessoalmente? Eu nunca conversei com ele. Ele é um comunista. O Papa é comunista? O senhor acha que passou pela minha cabeça ser comunista? Gente como Lula é comunista? É comunista? Comunista é comunista. Comunista é comunista. Ele é comunista. Os comunistas são pobres. E o comunismo? Que o comunista Kim Kataguiri defende. Isso porque não existe economista comunista. Ou você é economista ou você é comunista. E o político comunista? Há um comunista. Um comunista. Comunista? Mentira, esses comunistas! Comunistas? Como comunismo. Comunista. Nossa bandeira, um símbolo vermelho comunista. Comunista do diabo! Do comunistinho ali, ó. O comunismo é uma doença. Você deve ter percebido já há alguns anos que a palavra comunismo vem sendo muito utilizada na internet, na TV, quase como um xingamento até. Mas você sabe o que é comunismo? Se você já ouviu falar sobre comunismo, provavelmente ficou com essa impressão. Calma, vamos falar sobre anticomunismo em um outro vídeo. Agora o que nós realmente queremos saber é: o que é comunismo? O comunismo é uma ditadura? As pessoas são livres no comunismo? Bom, a origem do termo comunismo pode ser encontrada muito longe na história da humanidade. No comunismo primitivo das sociedades de caçadores e coletores, na Grécia Antiga, nos escritos de Platão, no chamado comunismo cristão ainda no século I, até no iluminismo, em aspectos da obra de Rousseau, e também como ficaram conhecidos posteriormente os revolucionários franceses que participaram da conjuração dos iguais ao final da Revolução Francesa. O certo é que comunismo já era uma palavra usada na primeira metade do século XIX para designar pessoas e movimentos que lutavam por uma sociedade igualitária. Mas sem dúvida nenhuma o que define o conceito de comunismo é a obra dos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, chamada Manifesto do Partido Comunista. Apesar das contribuições posteriores de muitos outros, como Lenin, Rosa Luxemburgo, Ho Chi Minh e Mao Tse-tung, por exemplo, vamos tomar a obra de Marx para explicar o que é comunismo, justamente por ser quase considerado sinônimo de marxismo. Mas afinal, o que é comunismo? Bom, uma possível definição pode ser uma sociedade sem classes em que o Estado não precisa mais existir, onde os meios de produção são socializados e a riqueza pertence a toda a humanidade. Marx percebe que o que move a história é a luta de classes, entre exploradores e explorados. Na antiguidade, era a luta dos escravos contra os patrícios. Na Idade Média, dos servos contra os senhores feudais. E durante a Revolução Industrial, o conflito que era motor para os acontecimentos se dava entre a burguesia, dona das fábricas, propriedades de terras e bancos, e o proletariado, os operários e os trabalhadores do campo. A superação dessa sociedade desigual só poderia acontecer quando os trabalhadores, a maioria, aqueles que nada possuíam, as pessoas comuns, que sobreviviam apenas vendendo sua força de trabalho, tomassem para si a propriedade dos meios pelos quais se produzem as riquezas da mão da burguesia que os explorava. Para Marx, a sociedade que eliminaria as desigualdades seria uma sociedade sem classes, onde todos fossem comuns uns aos outros, daí comunismo. Mas na visão marxista, para a humanidade chegar ao comunismo seria necessária uma fase intermediária, o socialismo, onde ainda existiriam classes sociais, mas quem teria o poder, a propriedade dos meios de produção e o controle do Estado seriam os trabalhadores. Marx entendia que seria impossível chegar ao comunismo sem passar pelo socialismo, quando os trabalhadores tomassem o poder da burguesia. Esse momento foi chamado de ditadura do proletariado. O Estado seria governado pelos trabalhadores para garantir a socialização dos meios de produção e evitar que a burguesia conseguisse conter o processo revolucionário. Mas espera aí, então os comunistas são a favor de uma ditadura? Sim e não. O filósofo alemão entendia que a humanidade já vivia uma ditadura. O capitalismo era uma ditadura para os trabalhadores e uma democracia para a burguesia ao mesmo tempo. O socialismo, por sua vez, seria uma democracia para os trabalhadores, mas uma ditadura para os burgueses.
que não iriam abrir mão docilmente dos seus privilégios e da posse dos meios de produção. Por isso, Marx escreve: já vimos que o primeiro passo da Revolução dos Trabalhadores é a ascensão do proletariado à situação de classe dominante, ou seja, a conquista da democracia. Para Marx, só há democracia de verdade quando os trabalhadores estão no poder e têm acesso à riqueza que eles mesmos produzem. Mas isso significa que essa tomada do poder pelos trabalhadores se daria através da violência? Se necessário, sim. Marx entendia que a burguesia só se mantinha como classe dominante através da força. Seria ilusório imaginar que os trabalhadores conquistassem o poder de outra forma. Inclusive, o uso legítimo da violência contra a tirania era pensamento comum entre os liberais, que ajudaram a dar forma ao imaginário que resultou nas revoluções burguesas daquele século pela Europa, definindo o capitalismo que vivemos. Mas há liberdade no comunismo? Se as experiências socialistas reais, ou seja, aquelas que de fato aconteceram durante o século XX, conseguiram garantir liberdade para os trabalhadores, fica para outro vídeo. Mas para Marx, no lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes, os seus antagonismos de classe, surgiria uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é o pressuposto para o livre desenvolvimento de todos, ou seja, de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Frase que foi popularizada por Marx e outros comunistas e anarquistas, o que resume o que seria viver no comunismo. Uma sociedade sem classes, sem antagonismos, sem a necessidade de Estado, de governos, de exércitos, até de países. Não haveria mais pobreza, onde cada um iria viver em plena liberdade, trabalhando com o que gosta, contribuindo de acordo com as suas habilidades e gostos, consumindo o que necessitasse e desejasse. Por isso mesmo, o manifesto do Partido Comunista é encerrado com um chamamento: proletários de todo o mundo, univos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha bastante. Eu volto numa próxima com mais um vídeo no Apologia da História.